Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai calcular a velocidade instantânea para a função posição S de t igual a 1 sobre t. E a gente vai calcular de duas formas. Vamos calcular aqui numericamente, pelo Excel. Então a gente vai dividir ali em pedacinhos cada vez menores ΔT e vamos fazer um cálculo aproximado. A gente vai calcular a velocidade média, nesse instantinho e a gente vai aproximar a velocidade instantânea. E como é que a gente vai dizer se essa aproximação está razoável? Por meio da função erro. A gente vai calcular o erro percentual entre essas aproximações até que a gente tenha ali um valor irrisório. Depois, a gente vai calcular a via limite de forma exata, ou seja, o limite com ΔT tendendo a zero. Nesse caso, a gente sabe que a velocidade instantânea é numericamente igual à velocidade média, ou seja, no limite eu posso dizer que elas são iguais. Então a ideia aqui é, mais uma vez, utilizar a aproximação de uma função trajetória para determinados intervalos ΔT pequenos. Essa função pode ser aproximada por retas. Então a gente pode utilizar ali os conceitos de MRU. Se você ficar com qualquer dúvida, a gente já fez um vídeo aqui que está aqui na descrição onde a gente destrincha esse conteúdo para você. Inclusive, a gente utilizando aí MRU, essa noção de aproximação de limites, a gente mostra a definição de derivada como sendo a taxa de variação instantânea da função naquele ponto. Belezinha? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora lá! Beleza, gente? Primeiramente, para a gente poder resolver esse problema numericamente aqui, vamos fazer o gráfico S de t versus t. A gente sabe que S de t é igual a 1 sobre t, A gente já comentou isso. Então a gente não pode, por exemplo, colocar como instante inicial t igual a zero, porque 1 sobre 0 não existe, vai tender para infinito. Então, vamos fazer aqui primeiro o gráfico, porque é interessante, a gente já vai ter algumas conclusões acerca do problema. Então, a gente vai começar, por exemplo, aqui para t igual a 1, vamos considerar aqui incrementos de meio, então eu vou considerar o anterior sempre mais 0,5 aqui. Incrementos pequenos deixam a curva um pouco mais suave, Isso aí é uma coisa que a gente aprende bastante em cálculo numérico. Então já estou adiantando isso aqui para você. E a gente vai arrastar aqui, vamos procurar aqui mais ou menos até igual a 10, que seria aqui, ó. E aí, como é que a gente calcula a função posição? Ora, é 1 sobre aquele instante, 1 sobre t. E aí a gente arrasta isso aqui, ó, até chegar no tempo final que a gente quer. Então a gente percebe, que já olhando aqui os dados, que essa curva ela vai tender a diminuir, ou seja, a posição está caindo conforme o tempo aumenta. Então vamos deixar aqui tudo centralizado, beleza? E vamos colocar aqui um gráfico. Então a gente vem aqui, ó, seleciona os dados, inserir gráficos recomendados, pega a função contínua, e aí aqui, olha só, a nossa função. Vamos deixar ela aqui, vamos aumentar um pouquinho e já vamos fazer aqui umas conclusões. Então eu vou aqui em desenhar, por exemplo, e a gente vai fazer o que a gente tinha feito inicialmente, conforme a gente tinha visto lá no outro vídeo. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, para um instante t igual a 2, que é um dos que a gente quer, Vamos marcar ali, vamos até lá o tempo final e a gente vai tentar aproximar por uma reta. Perceba o seguinte, que, assim, já de cara, essa aproximação é grosseira. Perceba que esse ΔT está consideravelmente grande, porque essa reta ela não está aproximando bem a curva. Beleza. Aí a ideia é a seguinte, para o intervalo de tempo ali, para a verdade, para o tempo atual que a gente quer, que nesse caso aqui eu estou dizendo que é t igual a 2, a gente considera mais ou menos ali a metade do ΔT para fazer uma nova aproximação. Então, saindo do tempo t atual que eu quero, ou seja, eu estou fixando esse tempo t igual a 2, a gente chega ali, por exemplo, perto de 6. E aí, perceba que essa reta, entre t igual a 2 e t igual a 6 aproximadamente, já se aproxima melhor. Se a gente continuar nessa toada aí, cada vez mais dividindo o ΔT sobre 2, mantendo o t atual fixo, a gente percebe que essas aproximações elas vão melhorando cada vez mais. Perceba aqui que agora essa aproximação melhorou. E se a gente continuar nesse ritmo até chegar num ΔT pequenininho aqui, ó, um ΔT cada vez menor,
essa aproximação vai ficar cada vez melhor. Então, essa é a ideia. Agora, preste atenção num detalhe. A gente tinha dito no vídeo introdutório de noção intuitiva de limites o seguinte, olha, a velocidade média é a inclinação ali da reta num gráfico posição versus tempo, que é justamente esse gráfico que a gente tem aqui, é justamente a inclinação lá no MRU. E como ela é uma função do primeiro grau, a gente está falando de retas, né? No MRU, S de t versus t é uma reta, é uma função do primeiro grau. A gente sabe que a velocidade média é justamente o coeficiente angular. Então, ele é a inclinação da reta. Se essa inclinação for positiva, a velocidade média ela é positiva. Se essa inclinação for negativa, a velocidade média é negativa, ou seja, está diminuindo ali. Né? Então, perceba o seguinte, que a velocidade média a gente já espera, e consequentemente a velocidade instantânea, né, que vai ser uma aproximação, a gente já espera que seja negativa. Por quê? Porque a declividade é negativa, ou seja, o coeficiente angular, a nossa velocidade média é negativa. Então, essa aqui é uma conclusão muito importante, é por isso que é sempre interessante a gente plotar o gráfico da função. Agora, a gente vai calcular, né, essas aproximações. Então, a gente já tem aqui a função S de t, né, igual a 1 sobre t, e a gente quer obter a velocidade instantânea para t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, t igual a 5. Então, a gente vai fazer de uma forma parametrizada, de forma que eu só vou substituir ali o 2 pelo 3, o 3 pelo 4, o 4 pelo 5, e a gente já vai obter essas aproximações automaticamente. E aqui está a nossa equação de aproximação, né? Então, a gente vai calcular a velocidade média e vamos considerar que a velocidade instantânea se aproxima. E, é claro, quem vai dizer se essa aproximação está razoável é a função erro. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente fixa o nosso tempo atual t. Então, a gente vai começar ali com t igual a 2, beleza? E tudo vai ser em função desse instante t fixado. Aí, o que a gente faz? A gente quer calcular um ΔT, eu vou colocar um ΔT grosseiro aqui, ΔT igual a 10. A gente sabe que o tempo final, TF, é igual ao tempo t atual mais esse incremento ΔT. Então, já vamos deixar aqui espaçadinho, e a gente faz isso aqui como? Perceba, no gráfico a gente sempre deixa o instante de tempo t atual fixo, o que varia, o que diminui é o ΔT. Então a gente vai fazer aqui esse t igual a 2 como fixo, e a gente fixa no Excel a coluna com o cifrãozinho, né, do real antes ali da coluna no caso B, o cifrãozinho antes da linha aqui no caso linha 1, porque o instante de tempo t atual está na coluna B na linha 1. Beleza. Agora, o tempo final é t mais o ΔT. O ΔT eu vou deixar livre porque a gente quer justamente diminuí-lo, né? Então, a gente percebe aqui que deu igual a 12. Já vou deixar tudo centralizado aqui, bonitinho, né? Vou até fazer aqui até mais linhas centralizadas para já ficar tudo do jeito que a gente quer. E agora, a gente vai fazer aqui uma aproximação para a velocidade média, né? A gente sabe que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza. Opa, foi Ericelta. ΔT. Beleza. A gente já tem o ΔT. Então eu vou colocar aqui entre parênteses para fazer o ΔS, mas eu já sei que ali está dividido pelo ΔT. Agora, quem é o ΔS? Perceba o seguinte, ΔS é a posição no tempo final menos a posição no instante de tempo atual. A nossa posição é o inverso do tempo. Então, a posição final é o inverso do tempo final, tá aqui, menos a posição no instante de tempo atual, ou seja, é o inverso do tempo atual. Só que perceba, da mesma forma como a gente fixou o instante de tempo atual no tempo final, né, aqui no TF igual a T mais ΔT, a gente também fixa esse cara aqui no ΔS. Beleza, fixou, tá aqui. Opa, já vimos que deu negativo. E aí a gente já conclui o seguinte, olha, de fato, pelo fato de a inclinação nas retas ali serem negativas, a velocidade média é negativa, né? Aí beleza, como é que essa aproximação, ela me parece razoável ou não? Vai ser pela função erro percentual. A gente ainda não vai utilizar isso aqui, porque o erro, ele depende de duas medidas, né? A gente está calculando o erro entre duas medidas, e a gente só tem uma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chegar aqui na segunda medida, e eu quero diminuir esse ΔT, por exemplo, pela metade. A gente vai ver daqui a pouco que eu posso dividir por 3, posso dividir por 4 esse ΔT, e assim, quanto mais
rápido, né, eu fazer esse ΔT tender a zero, ou seja, se eu dividir por 2, eu vou me aproximar mais lentamente do que, por exemplo, se eu dividir por 3, 4, 5 e por aí vai. Beleza, já dividimos por 2, porque aí quando a gente arrastar aqui, ó, ele já vai, por exemplo, vir para 2,5. Mas vamos fazer isso depois. Então, o tempo final a gente só vai arrastar aqui, porque a gente já deixou parametrizado. O tempo final 5 mais 2 deu 7. Vamos arrastar aqui, porque a gente já parametrizou a velocidade média. Então, ele está pegando a posição no instante de tempo final, que é 1 sobre 7, menos a posição no instante de tempo atual, que é menos aqui, o menos da fórmula, né? 1 sobre 2, que é o nosso instante que a gente fixou lá, dividido pelo próprio ΔT ali. Agora a gente vai calcular o erro. O erro, ele é basicamente a diferença entre as duas medidas de forma absoluta, ou seja, o primeiro menos o segundo menos o primeiro, que a gente está pegando o módulo. E nesse caso aqui, a gente vai pegar o módulo de tudo. Por quê? Porque a gente tem aqui valores negativos e o percentual estaria ali negativo. Então é simplesmente aqui, pelo fato de o valor da velocidade média estar dando negativo, e a gente já esperava isso, a gente vai colocar tudo em módulo. Então vamos colocar o numerador em módulo dividido pelo módulo do denominador. Então, no denominador, a gente vai colocar aqui, por exemplo, a nossa primeira medida. E no numerador eu posso pegar o de cima menos o de baixo menos o de cima. Mas perceba que aqui no numerador a gente não se importa, né, com essa ordem. E aqui no denominador, como eu falei, é simplesmente para não ficar ali menos alguma coisa por cento. Perceba que aqui ainda não está em percentual. Então, eu vou já colocar todo mundo aqui em porcentagem e vou aumentar as casas decimais aqui, ó. Olha só, esse erro, ele deu muito grosseiro, deu 71%. Então, a gente tem que continuar fazendo aí, ó, discretizando cada vez mais, né? Ou seja, diminuindo cada vez mais o ΔT. Conforme a gente vai diminuindo o ΔT e vai calculando ali as respectivas, né, os respectivos tempos finais, a gente percebe que o tempo final, ele vai se aproximando do instante de tempo que eu quero, que nesse caso é 2. E aí a gente vai só aqui arrastando, né? Vamos calculando aqui a velocidade média. E aí a gente vai arrastar aqui o erro até a penúltima linha. Por quê? Porque a gente sempre está calculando entre duas medidas, né? Se eu arrastar mais uma vez, por exemplo, aqui até a última linha, olha só, deu 100% porque ali não tem nada. Então a gente deleta aqui. Perceba que a gente já está vendo uma tendência. Olha só, quando a gente coloca ΔT ali sempre caindo pela metade, para, por exemplo, aqui um ΔT de 0,08 aproximadamente, o erro já é inferior a 2%. Então é a função erro que vai dizer o seguinte, olha, esse ΔT aqui já está razoavelmente pequeno. Mas é o seguinte, eu falei que ia mostrar para você que se eu fizer, por exemplo, ΔT ali, né, cada vez mais diminuindo, por exemplo, por 5, e aí a gente tem que arrastar, né? Porque aqui ele ainda tá pegando por 2, que é o anterior. Se a gente fizer aqui até mais ou menos a mesma linha, olha só o que tá acontecendo. Ele se aproximou mais rapidamente. Por quê? Porque eu já tô pegando ΔTs cada vez menores. Então, assim, fica a seu critério aí. Vamos manter aqui por 2. Vamos arrastar aqui de novo. E olha só, beleza. Agora, a gente quer ir até chegar mais ou menos ali um erro já na segunda casa decimal. Vou até aqui, vou simplesmente arrastando, e olha só, o tempo final está cada vez mais próximo do 2. Olha só aqui, muito legal, né? Perceba que com um cálculo muito simples, a gente já está chegando em aproximações muito boas, muito boas. E aí perceba o seguinte, ó, aqui para mim já está ótimo. O erro, 0,06%, gente, é muito, muito pequeno. Perceba o seguinte, que a velocidade média ela está cada vez mais tendendo aqui para menos 0,25. Vou até fazer mais aqui alguns para mostrar que realmente é isso mesmo. Olha só, chegamos já ali em 2,000 para o tempo final e olha só, já está menos 0,2499 para a velocidade média. E aqui o erro já está 0,02%. Então a gente vai criar uma tabelinha aqui, né, de velocidades instantâneas aproximadas. Vamos mesclar isso aqui. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, né, os resultados que a gente vai obtendo ali, né? Então vamos colocar aqui T e aqui V de T. Então quando T, o nosso tempo T é igual a 2, né, o instante de tempo atual é igual a 2, o V de T está se aproximando ali de menos 0,25. A gente coloca um igual aqui para não dar erro, menos 0,25. Então essa é a aproximação.
Agora, como o cálculo já está parametrizado, eu só vou mudar aqui, ó. O meu instante de tempo atual agora vai ser 3. Opa, mudou ali. Olha só. Perceba que tem uma certa variação aqui, né? Mas o erro está ali em 0,01%. E ele está se aproximando, por exemplo, ali de menos 0,11. Então, quando t é igual a 3, a velocidade instantânea, né, ali aproximada, é menos 0,11. Então, igual a menos 0,11. Agora, vamos fazer para t igual a 4. Né? A gente quer ali ó, 2, 3, 4 e 5. Para t igual a 4, olha só, estamos mantendo ali mais ou menos o erro percentual, então essa aproximação está muito boa, e ele está tendendo a menos 0,062, olha só, menos 0,0625. Então, para t igual a 4, a aproximação é menos 0,0625. E para t igual a 5, vamos fazer aqui, ó, t igual a 5, olha só a aproximação. Está sendo aqui 0,01%, o erro está muito bom, menos 0,039999, perceba, menos 0,04. Então está tendendo a menos 0,04. Beleza. Então, essa aqui é a nossa tabelinha de valores aproximados. A gente percebe que para esses instantes de tempo, a gente está se aproximando desses valores aqui. Então, perceba que ΔTs cada vez menores, eles fazem com que essa aproximação fique cada vez melhor. E quem está dizendo isso é a função erro. Belezinha? Agora a gente vai calcular analiticamente. Bora lá. Ok, gente, vamos agora calcular de forma exata essa velocidade instantânea. E a gente sabe que a velocidade instantânea exata é justamente no limite conforme aquele incremento de tempo ΔT, que a gente pode chamar aqui, por exemplo, ΔT de h, esse limite com ΔT tendendo a zero. Então, é o limite da velocidade média para ΔT tendendo a zero. Então, a gente vai primeiro colocar aqui a nossa definição, né? A gente já tem aqui a tabelinha com aqueles resultados que a gente obteve ali no Excel, já para a gente poder depois comparar, né, com esse resultado aproximado. Então, quem seria a nossa velocidade instantânea, né? A gente já aprendeu, e o vídeo tá aí na descrição, se você quiser entender de forma mais aprofundada, que a velocidade instantânea, que é justamente a derivada da função posição, é o limite com h tendendo a zero, que h é o próprio ΔT incremento de tempo, de S de t mais h, menos S de t, tudo isso sobre h. Beleza, quem é a nossa função posição? A nossa função posição está aqui em cima, ó, é 1 sobre t. Então, isso aqui é o limite com h tendendo a zero. Agora, se é 1 sobre t, a gente vai substituir o t mais h ali no lugar do tempo, porque a gente está pensando no tempo t mais h, t mais ΔT. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre t mais h. Beleza. Vamos fazer esse mais bonitinho aqui, t mais h. Menos a posição no instante de tempo atual, que é justamente o próprio S de t, que é 1 sobre t. Belezinha. Tudo isso dividido por h. Agora, perceba como é que a gente vai resolver esse limite aqui. Vamos fazer aqui um MMC. A gente tem que fazer um MMC. É álgebra. Resolução de limites. Assim, quase todos eles se resolvem com álgebra básica. Produtos notáveis, MMC, fatoração, coisas simples. Matemática básica. O Desvendando Exatas está querendo que você faça exatamente essa trilha. Matemática básica, depois matemática de nível superior. E a gente vai fazer um rascunho aqui, né, no cantinho. Vamos colocar aqui, então, né, que a gente vai fazer um MMC entre 1 sobre t mais h menos 1 sobre t. Então, a gente tem aqui, ó, 1 sobre t mais h menos 1 sobre t. E quem é o MMC entre esses dois termos aqui, entre esses dois denominadores? É só fazer a multiplicação dos dois ali. Então, vai ficar t mais h vezes t no denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, conservando o sinal. T mais h vezes t sobre t mais h vai dar o próprio t. Vezes 1 deu t positivo. Agora, t mais h vezes t dividido por t vai sobrar o t mais h. Vezes 1 dá t mais h, só que tem um menos. Então, vai ficar um menos aqui na frente, t mais h. Então, isso vai ser igual. Agora, a gente simplesmente vai fazer aqui álgebra, né?
t menos t, esse menos ele vai passar aqui, né, para os dois termos entre parênteses, então vai ficar t menos h, tudo isso dividido por t mais h vezes t. Beleza. O t cancela com menos t, então vai sobrar menos h sobre t vezes t mais h. Perceba o seguinte, que a gente só trocou de posição o t pelo t mais h. Numa multiplicação, né, a ordem ali dos fatores não vai alterar o resultado. A gente só vai substituir ali no limite. Então vai ficar limite com h tendendo a zero, de quem? De menos h, tudo isso sobre t vezes t mais h, ou seja, só o resultado do MMC, tudo isso dividido sobre h. Mas perceba o seguinte, é que a gente tem uma divisão entre duas frações. Mas, Thales, o h ele não é uma fração. É sim, é como se a gente estivesse dividindo isso aqui por 1. Então, como é que a gente divide frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir o numerador e vou multiplicar por 1 sobre h. Olha só a matemática básica aparecendo de novo, né? Então, álgebra básica. Então, é limite com h tendendo a zero, de menos h, só repetindo, dividido por t vezes t mais h, beleza, vezes 1 sobre h. Olha só, o h, que é o termo problemático que estava fazendo com que a gente tivesse uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ele já é cancelado aqui, e vai sobrar, então, limite, vamos fazer bonitinho, limite com h tendendo a zero. Perceba que eu também não estou, né, esquecendo a notação de limite com h tendendo a zero em todas as igualdades. A gente não pode esquecer. Beleza? Isso aqui vai ser menos 1 sobre t vezes t mais h. Perceba que o h ali, né, foi cancelado, sobrou só isso aqui. Ora, com h tendendo a zero, só essa parcelinha tende a zero. E aí vai ficar no denominador t vezes t mais zero dá t, então vai ficar t vezes t, que é t quadrado. Então, isso aqui tudo é igual a menos 1 sobre t quadrado. O que implica, né, que a nossa velocidade instantânea v de t, para qualquer tempo de t atual, ou seja, que seja diferente de zero, né, porque zero zeraria aqui o denominador e faria com que isso fosse para o infinito, não existiria, né? Então, para qualquer tempo t positivo ali diferente de zero, o v de t seria menos 1 sobre t quadrado. Como t ao quadrado sempre é positivo, né? Então perceba que a velocidade instantânea é negativa. E a gente já olhando aqui para a nossa tabela, a gente já percebe, olha, tá coerente. E aí, né, aqui é o nosso resultado, vamos deixar ele aqui evidenciado, beleza, deixar bem bonitinho aqui. A gente simplesmente tem que fazer os cálculos, né? V de 2, por exemplo, que era o nosso primeiro instante aqui, né? V de 2 vai ser menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é menos 1 quarto. 1 quarto dá 0,25. Multiplicado por menos 1, menos 0,25. Opa, a aproximação estava ótima. O V de 3 é igual a menos 1 sobre 3 ao quadrado, que é menos 1 nono. Se você fizer aí menos 1 dividido por 9, vai dar uma dízima. Menos 0,11, 11, 11, por aí vai. Ou seja, aproximação excelente. O V com t igual a 4 vai dar menos 1 sobre 4 ao quadrado. Então vai dar menos 1 sobre 16. Se você dividir aí, vai dar justamente esse cara aqui que a gente obteve da aproximação. E, por fim, né, o nosso V com t igual a 5. Opa, vamos fazer aqui bonitinho. V com t igual a 5 vai ser menos 1 sobre 5 ao quadrado. Menos 1 sobre 5 ao quadrado, que vai dar menos 1 sobre 25, que vai dar muito próximo, salvo engano, dá até igual. É isso aí, menos 0,04. Ou seja, as nossas aproximações e o cálculo exato, eles batem. Por quê? Porque a gente foi diminuindo o ΔT cada vez mais lá na aproximação, o nosso erro foi dando cada vez menor, e aí a gente consegue obter uma aproximação razoável, e quando a gente calcula de forma exata, a gente percebe o seguinte, ó, que para qualquer t, a nossa velocidade instantânea para essa função posição s de t igual a 1 sobre t, a gente vai ter ali essa velocidade instantânea como sendo menos 1 sobre t quadrado. Belezinha? Muito legal, né? Sem estresse, né, gente? Muito tranquilo.
Percebe que quando a gente domina, solidifica ali aqueles conhecimentos mais básicos, a gente consegue resolver de forma muito tranquila esses limites, essas aproximações, inclusive numericamente. A gente consegue parametrizar ali no Excel, obter aproximações muito interessantes, muito razoáveis mesmo, né? A gente viu que os erros são muito pequenos. E aí, quando a gente vai calcular de forma exata o limite, se a gente dominar operações básicas como MMC, divisão de fração, fatoração, produtos notáveis e por aí vai, a gente consegue resolver aqueles limites de forma muito tranquila, né? Aquela indeterminação do tipo 0/0, elimina o termo problemático, que nesse caso específico era o H, né? Que estava assim atrapalhando tudo, e aí a gente resolve de forma exata, e quando a gente compara, a gente obtém aproximações excelentes. Belezinha? Então, a lição que fica aqui é, olha, se a gente diminuir cada vez mais aquele erro, e como é que a gente diminui o erro aproximado? Diminuindo o ΔT, a gente consegue obter aproximações excepcionais quando a gente calcula, né, quando a gente compara com o cálculo exato do limite com ΔT tendendo a zero. Belezinha? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. É claro, ativar as notificações. Belezinha? Tamo junto nessa jornada. Até o próximo vídeo.